Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, aonde a gente vai dar continuidade no nosso assunto da aula anterior. A gente está vendo as operações como números, não é isso? Então, acredito que o slide está aparecendo aí na tela para vocês. Operações como números. Conseguem ver aí já? Sim. Operações como números. Então, a aula anterior antecedeu toda aquela parte do que é um monômio, o que é um monômio semelhante, o que é coeficiente numérico, o que é parte literal. Vimos também o grau do monômio, né, que é a soma de todos os números do expoente. E a partir de agora, a gente vai trabalhar com operações como números. Quando se fala em operações como números, eu já preciso pelo menos ter em mente que eu vou trabalhar agora algumas operações tipo adição, subtração, multiplicação e divisão de monômios. Então, são essas operações que envolvem, né, os monômios. Como diz aí, operações com monômios, adição e subtração de monômio. A adição e a subtração de monômio devem ser efetuadas quando as partes literais são semelhantes. Preste atenção nisso. Eu só vou poder somar ou subtrair um monômio se a minha parte literal, ok, tranquilo, mais. Eu só vou poder somar ou subtrair quando a minha parte literal ela é igual, ela é semelhante. Então você viu que a parte literal é aquela letra ou são aquelas letras que estão ao lado do coeficiente numérico, ou seja, do número. Ó, ele deu aí alguns exemplos. A letra A, eu tenho 2A mais 7A. Quando eu somo isso, deu 9A. Veja que a minha parte literal ela é igual A e A. Eu tenho 2A somado com 7A. Somando 2 mais 7 dá 9, e eu vou repetir minha parte literal, que no exemplo aí é a letra A. Não há nenhuma dificuldade. É como se você tivesse 2A e você ganha mais 7, vai para 9. Só é repetir a parte literal, que no caso aí é o A. Deu para entender essa questão aí, esse exemplo? Sim. Na minha letra B, é bem simples também, só que agora eu estou subtraindo. Eu tenho 5x subtraído de 2x. Simples. Primeiro eu vou resolver os coeficientes numéricos e a minha parte literal, como elas são semelhantes, eu só vou repetir. No caso, 5 menos 2 vai dar 3, e aí o x eu vou repetir. O resultado dessa subtração de monômios é exatamente 3x. 5x menos 2x deu igual a 3x. Tranquilo aí, pessoal? Qualquer dúvida, é só perguntar ou por áudio ou no chat que a gente tira aí as dúvidas que vocês, porventura, tiverem. Vocês estão vendo que é bem simples. Adicionar ou subtrair monômio, primeiro, só é possível quando a parte literal for semelhante, forem iguais. E aí é somar e subtrair coisa que vocês já sabem. Eu tenho letra C, 10AB menos 9AB. Parte literal igual AB e AB. Vou subtrair os números. 10 menos 9 dá 1. 1AB. Observe que no exemplo da letra C, eu não coloquei o número 1. Aí você me pergunta, professor, se eu colocar 1AB, ó, vou colocar aqui o número 1. Então, deixa eu alterar aqui e mudar a cor para vocês perceberem que vai ser feito aqui. Professor, eu coloquei o número 1. Está errado?
Me digam aí se o número 1 apareceu. 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 Professor, se eu colocar o número 1, está errado? Não, não está errado. Porém, ele não precisa. Basta que ele se torne um número imaginário, mas se você colocar o número 1, está correto. Porém, lembra disso. Quando você pegar um livro, quando você for fazer uma atividade, uma prova, um concurso futuramente, um vestibular, nunca esse número 1 vai aparecer. Você só vai ver a parte literal. Porém, nunca esqueçam que existe sim um número ali. E esse número é 1. Quando não existe nenhum outro número, é porque o número imaginário ali que representa o número 1. Então veja que eu coloquei aí um destaque, o número 1, coloquei aí na cor azul, né? Se eu tivesse colocado, não estava errado. Porém, é melhor eu me acostumar com aquilo que normalmente acontece. E qual é o normal? O normal é ele não existir visivelmente. Então, o normal em livros, em provas, em concursos, o normal é isso, ele é apenas um número imaginário. Veja que eu retirei o número 1 para que você se adapte, se acostume com aquilo que você vai ver no seu dia a dia enquanto aluno, principalmente na disciplina de matemática. Então, 10 menos 9 deu 1, eu não preciso colocar, só basta repetir a minha parte literal, que é a B. Alguma dúvida sobre essa questão? Bem simples. É bem simples, é só somar ou subtrair e repetir a parte literal. Ó, no caso da letra D, eu tenho 6y menos 9y. Primeira coisa que eu tenho que observar, parte literal igual? Ok, é igual. A minha parte literal aí é y. Eu tenho y nos dois monômios, 6y menos 9y. Só que eu preciso entender que agora, 6 menos 9. 6 menos 9, eu preciso entender que eu tenho que fazer uma subtração e dar o sinal do número maior. Eu tenho que prestar atenção no jogo de sinal. 6 menos 9, menos 3. Subtrair, dei o sinal do número maior, que no caso aí é 9, então o resultado ficou negativo. Vocês já viram essa questão de jogo de sinal. Então, 6 menos 9 vai dar menos 3. E a minha parte literal, eu só vou repetir. Então, o resultado desta operação de monômio é menos 3y. Se liga no sinal para que você não venha errar. Ok? Muito simples, muito fácil, sem maiores dificuldades. Ó, pessoal, eu tenho 7BC somado a 3CB. 7BC somado a 3CB. Primeiro, eu tenho que observar se as partes literais são iguais. Elas são iguais. Professor, é aquela coisa que já foi falado anteriormente. Eu tenho BC e CB. Veja que o B e o C, no segundo monômio, no 3, alterou de lugar. Eu tenho 7BC, agora eu tenho 3CB. Porém, a ordem dessas letras aí não vai importar. São as mesmas letras, só que em posições diferentes. Se as posições estão diferentes, não fazem delas letras diferentes. Continua sendo letra B, continua sendo letra C. E por eles não mudarem, por eles serem semelhantes, o meu monômio é semelhante. Então, eu vou poder calcular. 7 mais 3 deu 10. E aí eu coloco 10BC ou 10CB. Professor, muito bem. As posições estão contrárias. E na hora de colocar o resultado, você vai escolher se você vai botar o B primeiro e depois o C, ou se você colocar o C primeiro ou depois o B. A posição aí, quem vai escolher é você. Ok? Tranquilo com relação a isso daí? Eu acredito que não há dificuldades maiores com relação a essa operação. Ó, gente, eu tenho menos 12y, menos 10y.
eu tenho que lembrar sempre do jogo de sinal. Eu tenho sinais iguais, soma. Soma quem, professor? Os coeficientes numéricos. 12 mais 10 dá 22. Quando eu tenho sinais iguais, vocês já viram aí em anos anteriores, sinais iguais eu vou somar e eu vou conservar o mesmo sinal. Por isso que eu somei o 12 mais o 10, que deu 22, e o 22 ficou negativo, porque eu conservei o sinal negativo. É o que diz a regra que vocês já conhecem de cor e salteado, acredito eu. Então, eu somei os números, os coeficientes numéricos. 12 mais 10, 22. Ficou negativo, por vias de regra, ele permanece negativo. E aí, o meu coeficiente e a minha parte literal, eu só fiz repetir, que é xy. Então, deu menos 22xy. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre esses exemplos que a gente viu até agora nas operações do monômio? Não. Muito simples, né? Muito simples e bem bacana. É só prestar atenção nos pequenos detalhes que existe. Jogo de sinal, né? Ver se a parte literal é igual. E aí, somar e subtrair, vocês sabem. Então, ó, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou só parar a nossa gravação, mas a gente continua na aula, só que nós não vamos gravar agora, ok? Eu vou colocar algumas perguntas no chat para vocês irem respondendo, né? Algumas perguntas bem práticas do assunto que a gente viu agora, e aí eu paro de gravar, mas a gente continua a nossa aula.